2019 está terminando e você tem duas escolhas que só dependem de você. Você pode entrar no ano de 2020 da mesma forma que 2019 e você vai ser bombardeado de conteúdos aleatórios na internet. Você vai tentar acompanhar de longe as polêmicas do cenário político, cultural que vão acontecer. Você então dirá que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, é a mídia. E vai chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e se perguntar: o que eu fiz pela cultura, pela mídia e principalmente, o que eu fiz pela minha educação? Eu conheci mais sobre a história do meu país, sobre o mundo que me cerca. Eu aprimorei as minhas virtudes, me tornei um ser humano mais justo, mais sábio. Eu conheço mais a origem das ideias que eu acredito que eu tenho. Eu estou mais perto de saber quem eu sou. Ou você pode escolher começar o ano como milhares de pessoas já fizeram e, no lugar do conteúdo aleatório, receber periodicamente e com itinerário pensado cursos, debates, documentários, podcasts e entrevistas com grandes autoridades intelectuais. Ao invés de acompanhar de longe as polêmicas que irão surgir no cenário político e cultural, poderá acompanhar de perto, entendendo as nuances e diferentes pontos de vista sobre o que está acontecendo. No lugar de reclamar que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, poderá participar ativamente de um grupo que financia a melhoria dessas áreas, que possibilita que esse conteúdo chegue nas escolas, na mídia e na casa de mais de 17 milhões de pessoas. E então, você poderá chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e perceber que você ajudou a tornar o Brasil um país melhor, que você conhece e entende mais a sua história, a origem das suas ideias, a arte que você aprecia, os valores que você preza e quem você realmente é. A gente sabe que esse é o momento para tomar esse tipo de decisão e para facilitar a sua vida, nós estamos ofertando exclusivamente até o final dessa semana 30% de desconto para você se tornar membro assinante da Brasil Paralelo. São mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse universo de conteúdo e financiar o impacto de milhões de brasileiros em 2020. Contamos com a sua escolha. Olá pessoal, até agora nós fizemos um apanhado histórico de toda a evolução da música, desde o Antigo Egito, passando por Mesopotâmia, Grécia, Roma, entramos em todo o período do Medioevo, chegamos na Renascença, no Renascimento, com o movimento do humanismo e adentramos no Barroco. Contamos sobre as principais características barrocas. No Barroco, o compositor principal, o carro-chefe do movimento, é Johann Sebastian Bach. Conversamos bastante sobre ele, falamos mais superficialmente da música na Itália, devido ao coração da cultura estar em Roma. A civilização ocidental deve muito à Igreja Católica Apostólica Romana como defensora de valores culturais. Falamos do antropocentrismo que existiu dentro da Renascença, mas também comparamos com a postura de Bach, que buscava no seu trabalho a glorificação e a busca de Deus. No meio de tudo isso, a música italiana ia fervilhando, pululando. Arcangelo Corelli, um outro grande nome da música pré-barroca, final do renascentismo, início do barroco, Antonio Vivaldi, um sacerdote chamado de o Padre Ruivo, porque ele tinha o cabelo bastante vermelho, né? E compôs obras maravilhosas. Uma delas, que muitas pessoas conhecem, muitos de vocês conhecem, são as 4 estações, da primavera, verão, outono e inverno, destacando como que a natureza se comporta em cada uma das suas estações específicas, musicalmente descrevendo as estações. Um sucesso absoluto mesmo, né? E uma referência musical. Mas, dado que na Itália tudo estava acontecendo, inevitavelmente, né, em outros países, o efeito de respingar cultural também começou a acontecer. Então a gente começa a perceber que alguma iniciativa na Áustria começou a acontecer, alguma iniciativa na Hungria começou a acontecer. A gente vê que aquele fervilhar
né, da dedicação cultural, musical por parte da Itália, começou a dar bom exemplo para outros países. Né? E é interessante ver que nesse processo de espalhar a boa cultura para outras nações vizinhas, nesse momento de transição surge Bartolomeu Cristofori, que é o inventor do piano, em 1709. Interessante, antes do piano, o que existia era o cravo. O cravo guarda proporções, assim, em termos de móvel, muito semelhante ao piano, embora de dimensões menores. Só que a grande diferença entre o piano e o cravo reside na sua parte mecânica. Nós estamos aqui diante de um piano. Falávamos que ele foi inventado por Bartolomeu Cristofori. O que é um piano? O piano é um instrumento de cordas, mas também de percussão. Né? Há uma eterna dúvida. O que é o piano? Né? Instrumento de cordas, normalmente a gente entende que é um violino, enfim, cordas, mas de percussão também, porque eu percuto. Esse é um piano de cauda. Veja, cauda com U, não é cauda com L. Cauda com L é pêssego em cauda. Eu lembro que uma vez uma pessoa me disse: Álvaro, você vai querer um piano 3/4 de cauda ou cauda inteira com L? A primeira coisa que eu respondi foi: olha, o que eu quero mesmo é que você me escreva cauda com U. Então pronto. Esse aqui que nós estamos utilizando é um piano de cauda completa, cauda inteira, chamado também de grande orquestral. Então vocês podem perceber que a característica do piano de cauda, pelo fato de ele ter a cauda, é que as cordas, o encordoamento, ele fica na horizontal. Vocês podem perceber as cordas aqui, todas na horizontal. Algumas bem grossas, né, que são as primeiras, chamadas de bordões. Vejam o som disso. Som potente. E vocês percebam que aquelas primeiras cordas, chamadas de bordões, o som dessa nota Lá, a primeira nota do piano, uma única corda é responsável por emitir essa quantidade de volume sonoro. Veja, uma única corda. E bem longa. E quanto mais longa, maior o volume de som produzido, óbvio. Quando a gente vai passando um pouquinho aqui, em direção às notas de frequência maior, as notas mais agudas, a gente percebe que em cada nota eu possuo agora 2 cordas. Essas cordas, elas são presas em cravelhos. E é aqui que o afinador afina o piano. Mexendo nesses cravelhos, eu estico ou afrouxo as cordas, emitindo as frequências variadas em função de como as cordas ficam mais ou menos tensionadas, né? Então vocês percebam que nessa região aqui, olha, eu já tenho, para cada cravelho saem 2 cordas. Então isso é interessante, por quê? Porque se acaso eu toco uma dessas notas com muita força, e vamos supor que eu arrebente essa corda durante um concerto, durante uma execução, arrebento uma, eu ainda vou ter a outra para me socorrer, porque são 2. Aqui, vocês percebem que nessa região central, por exemplo, vocês percebam que existem grupos de 3 cordas, tá vendo? 3, aí um pequeno espaçamento, mais 3, um pequeno espaçamento, e essas 3 cordas estão ligadas aqui no cravelho. Elas são mais finas, né? Então o risco de que elas arrebentem, eu me lembro uma vez fazendo uma apresentação, uma obra que acabava com uma nota aguda, na hora que eu acabei de fazer, a corda estourou, arrebentou, e porque ela está muito tensionada, ela pulou para fora do móvel do piano. E aí as pessoas aplaudiram. Então eu falei, ainda bem que foi a última nota, né? Porque é um efeito assim bastante interessante, faz um barulho que assusta. Pá! Barulhão. Como funciona o piano? Vocês percebam que a maquinária dele
é feita por martelos. Essas peças brancas com feltro, aqui embaixo que vocês estão vendo, são os martelos. Então, o piano, quando uma tecla é acionada, quando você aciona uma tecla, o martelo sai da posição, esse é o mecanismo, e bate na corda, emitindo o som correspondente àquela corda. Então veja aqui, olha. Se eu fizer, por exemplo, algo cromático, vocês conseguem ver todos os martelos percutindo, né? A grande diferença do piano para o cravo é que no cravo não havia martelos. O que havia eram pinças. As cordas, elas eram pinçadas. Tanto é assim que quando você escuta um cravo em ação, o som emitido, o timbre de um cravo é muito específico, muito característico. É um timbre metálico. Justamente por isso, porque as cordas elas não são marteladas por um martelo, elas eram puxadas por uma pinça. Obviamente, se a pressão do meu corpo para a emissão daquele som ou for maior ou menor, aquela pinça puxava a corda com tal força que muitas cordas arrebentavam. É interessante perceber que quando a gente for passando por os períodos do barroco, do classicismo para o romantismo, um cravo já não consegue mais ser capaz de reproduzir o ardor romântico, porque as cordas estouram. É interessante que Beethoven, Liszt estouravam muitos cravos, então foi necessário mudar o mecanismo. Então a grande diferença entre o cravo e o piano é que no cravo nós temos martelos que batem nas cordas e no cravo nós tínhamos pinças que pinçavam as cordas, né? E depois tem essa parte do pedal, né? Vocês percebam o seguinte, olha que interessante. Eu estou no pedal do extremo esquerdo, do lado extremo esquerdo. Eu tenho 3 pedais aqui. Quando eu aperto o pedal da esquerda, do extremo esquerdo, olha o que acontece com os martelos. Apertei, soltei. Apertei, soltei. Apertei, soltei. Então, o que acontece? Quando eu quero fazer sons suaves, se eu aperto o pedal da extrema esquerda, toda a marteleira vai ser deslocada levemente para a direita. O que acontece? Na hora que eu tocar esse acorde, como a marteleira está deslocada para a direita, menos martelo vai bater na corda. Parte do martelo vai bater fora da corda, o que me ajuda a reproduzir um som mais suave. Eu seria capaz, talvez, de reproduzir esse som suave sem utilização desse pedal da extrema esquerda. Mas se eu utilizo o pedal da extrema esquerda, para o pianista, para quem for pianista, vocês conhecem, sabem disso. É uma ajuda, um recurso mecânico que nós dispomos, né? O interessante agora é perceber, por exemplo, o pedal da extrema direita. Não estou apertando o pedal. E se eu apertar o pedal agora, olha o que acontece. Todos os sons se misturam. O que está acontecendo mecanicamente aqui no piano? Vejam que quando eu aperto o pedal da extrema direita, os feltros, os abafadores todos que estão aqui, ó, sobre as cordas, eles se levantam. Vejam, tirei o pé do pedal. Vejam que os abafadores, eles estão abafando as cordas. Essas camadas de feltro aqui abafam a corda. Quando eu aperto o pedal,
os abafadores deixam as cordas livres para vibrarem. Então, tá? Agora, o que muitas pessoas não sabem é o que fazer com o pedal central. Muita gente não faz a mínima ideia do que seja isso, para que isso funcione. Veja que interessante. Se eu apertar uma tecla qualquer, essa daqui, e logo depois, eu não estou apertando o pedal central. Primeiro eu toco a nota. E agora eu aperto o pedal central. O som continua repercutindo. A tecla continua vibrando. Olha só. Se eu não aperto nada, veja. Agora eu vou apertar a tecla e logo depois que apertar, eu aperto o pedal central e aí tiro minha mão. O efeito que eu tenho é o efeito do pedal da extrema direita, onde a corda continua reverberando, o som continua viajando aqui. Bom, qual que é a diferença então entre o pedal central e o pedal da extrema direita? Agora vem a diferença. Se eu aperto o pedal da extrema direita, olha o que acontece com 5 notas que eu faça. Tudo misturado. Agora, olha o que acontece com o pedal central. Eu só vou querer sustentar a primeira nota. Agora aperto o pedal central. E a primeira continua reverberando. Muita gente toca piano e não sabe nem o que é esse pedal central. Então veja que interessante. Quando eu quiser fazer com que uma base sonora continue como um colchão sonoro para tudo que eu quero fazer depois. E o que eu quero fazer depois? Eu quero tudo muito seco, tudo muito cristalino. Eu tenho que utilizar o pedal central. Olha só, se eu fizer. Agora, se eu tivesse utilizado o pedal da extrema direita, olha a confusão. Voltando ao pedal central. Então, como falávamos, a Itália foi um grande berço cultural para toda a Europa. Todos os valores, não só na música, mas na arte como um todo, eram patrocinados, financiados, estimulados, impulsionados pela Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma. É impressionante a gente perceber como a Igreja, crescendo as universidades, nem é o caso agora de ficar adentrando em tudo isso, como o papel da cultura cristã influenciou na vida do pensamento do Ocidente. Isso é incrível. E é claro que toda essa força, toda essa pujança, inevitavelmente começou a respingar em outros países. Foi aí que na Áustria começaram a surgir alguns mecenas, por exemplo, o imperador Francisco II, que foi um amante da música, um apaixonado pelo piano, concretamente, e apoiou muito as manifestações culturais e a música, concretamente, né, dentro da dinastia dos Habsburgos. Você vê, por exemplo, os condes Esterházy na Hungria, que foram os grandes mecenas de Haydn. Joseph Haydn foi um grande músico, o pai da sinfonia, compôs mais de 100 sinfonias. E, mesmo não sendo húngaro, residia e tinha o seu trabalho estável com os condes na Hungria, em Budapeste. Ali produzia quantidades enormes de material. Haydn tinha um temperamento bastante submisso.
ele era bastante subserviente, então era do time do que gosta de obedecer. Então mandavam, ele tem que compor isso, agora tem que compor aquilo, agora tem que compor... E ele obedecia, compunha, ficou muitíssimo rico, muitíssimo reconhecido. Né? Também é desse período. Então a gente vê que aquela velha história, né? Estoura pipoca, Maria Sororoca. As pipocas começaram a estourar e elas começam a pulular para vários lugares, né? Nesse movimento do bem, nesse movimento de ampliação da vida cultural na Europa como um todo. Né? Nesse momento, né, a gente está entrando no classicismo. Né? Aquela busca do refinamento, do rococó, dos grupetos, dos trinados, mordentes, dos trilhos, enfim, todos aqueles recursos musicais da regularidade rítmica que nós falávamos no barroco. Tudo isso começa a dar espaço a um outro tipo de manifestação musical, que busca uma coisa, a simplicidade. O que o movimento do classicismo, não só na música, mas nas artes como um todo, na literatura inclusive é conhecido como arcadismo, o que ele busca é a simplicidade. Tirar um pouco aquela quantidade excessiva de ornamentação que desvirtua o ouvinte do que é a mensagem principal da linha melódica. O classicismo, se é que eu posso dizer assim, ele busca a valorização da melodia. Vocês podem perceber que no barroco, pelo fato de a ênfase estar sendo dada para a estrutura harmônica, como nós falávamos, né, a descoberta da música tonal, e a regularidade rítmica, tudo isso fez com que a estrutura da linha melódica passasse um pouco em esquecimento. Quando eu faço, por exemplo, para vocês, isso. Qual é a melodia que eu tenho aqui? É por isso que no barroco a gente às vezes nem chega a falar propriamente de uma melodia, mas a gente fala de uma textura musical. O barroco ele trabalha com sonoridades e com estruturas harmônicas. O classicismo, pelo contrário, o que ele quer provocar é um resgate da linha melódica. E é por isso que o classicismo traz para nós ouvintes, ou no meu caso intérprete, um apelo lírico imenso. Porque você percebe que dentro de algumas características que são as mesmas que as do barroco, a regularidade no ritmo se mantém, a estrutura harmônica se mantém. A gente joga em cima disso uma linha melódica agradável, de simplicidade e propositiva. Vejam, por exemplo, pensando em Mozart, o segundo movimento da sonata dele em Dó maior. Veja que simplicidade e ao mesmo tempo que profundidade nas linhas melódicas. Interessante ver que, repetindo, no classicismo a harmonia ela é tonal, os acordes são Dó maior, Ré maior, Dó menor, Si bemol maior. É uma música tonal baseada numa linha melódica muito clara, que no barroco não existia, uma linha harmônica, uma estrutura harmônica muito consistente que é própria da música tonal e o ritmo, que é o ritmo à escolha do compositor. Vocês pensam, por exemplo, numa sonata de Mozart,
um outro movimento, uma outra parte, e vocês veem essa simplicidade, nada agressiva, tudo muito sereno. Beethoven, nessa fase inicial dele, vejam uma sonata de Beethoven com características profundamente clássicas. Essa é a simplicidade que o classicismo propõe. Agora veja, assim como o movimento barroco propunha essa atitude um pouco rebuscada na linha melódica, pouca melodia, mais textura musical, cheio de ornamentação, e o classicismo buscou a simplicidade, o que vai acontecer agora com um novo movimento que surge logo após o classicismo, que é o romantismo? A contestação. Então, nos nossos três elementos, melodia, harmonia e ritmo, o que vai ser colocado em xeque? A melodia? Não. Justamente pelo contrário. Os românticos, os grandes românticos, vão explorar linhas melódicas maravilhosas. A harmonia? Também não. Porque a harmonia vai se manter dentro da estrutura tonal, como nós conversávamos. O romantismo vai mexer com o ritmo. Esse ritmo equilibrado, contínuo, repetitivo, sempre o mesmo, próprios do barroco e próprios do classicismo, em sua grande maioria, isso vai desaparecer. A música romântica, ela vai dar espaço para as emoções. A escola romântica quer propor que o compositor diga para as pessoas aquilo que ele está sentindo, as paixões, as raivas, os ressentimentos, as alegrias, e às vezes dentro de uma mesma obra, uma mutação de um sentimento para outro. Veja, não dizemos aqui que um movimento é melhor que o outro, que um é mais interessante que o outro, são características diferentes, porque o belo, a beleza, ela vai se manifestando de formas diversas na vida das pessoas em função das situações específicas das pessoas em cada dia, em cada lugar, em cada país. A beleza, ela não se demonstra, a beleza se mostra. E ela se mostra de maneiras variadas, né? Nesse caso, abrindo mão da regularidade rítmica que nós tivemos no barroco e no classicismo. Mozart foi um gênio. Mozart foi um ponto fora da curva. Uma única coisa que eu, de fato, sobre Mozart fico bastante confuso e pensativo é que ele foi um músico absolutamente reconhecido em vida. Mozart foi rico. Mozart ganhou muito dinheiro. Inclusive, quem estiver em Viena, ele nasceu em Salzburg, existe a Geburtshaus, a casa de nascimento dele em Salzburg, mas em Viena está uma das casas das que ele morou, onde ele estava com um grande poder aquisitivo, que fica muito perto da Catedral de Santo Estevão, da Stephan Dom. Chama-se Domgasse, a rua.
Domgasse-Strasse, bem ali atrás, né? Uma casa que hoje é um museu, se pode visitar, enfim, é uma casa de muito bom padrão, um apartamento imenso. E quando a gente pensa nessa época que ele viveu, nasceu em 1756 e morreu em 1791, não eram todas as pessoas que podiam ter o privilégio de morar num apartamento daquele padrão. O que eu não consigo entender de Mozart é que ele foi enterrado em vala comum. Mais do que isso, não se sabe aonde ele foi enterrado. É tremendo isso. Na época do falecimento dele, não era permitido que as mulheres entrassem no cemitério, uma prática comum em muitos lugares, até recentemente, pelo que eu ouvi falar. Mas mesmo que a esposa, a Constanze, não tivesse entrado no cemitério, ela poderia pelo menos ter perguntado para alguém aonde foi que o marido foi enterrado. Ainda mais sendo Mozart quem era, não se sabe nada. Quando vocês hoje vão até o cemitério central de Viena, existe uma parte dedicada aos músicos, estão todos ali enterrados, né? Brahms está ali, Beethoven está ali, Schubert, Strauss, estão todos ali. Mas como não se sabe onde Mozart está enterrado, a prefeitura de Viena construiu um monumento bastante significativo, central, onde todos esses outros compositores que mencionei estão localizados ao redor, como se Mozart fosse o epicentro, como se fosse o centro dessa grande esfera formada por gigantes da composição, mas o centro é Mozart. Mozart é impressionante. Para vocês terem uma ideia, Chopin, um grande compositor romântico, como nós vamos ver, compôs 2 concertos para piano, 2. Né? Brahms compôs 2 concertos para piano, Beethoven compôs 5 concertos para piano, só que Mozart compôs 27. Né? Sinfonias, Chopin não compôs nenhuma. Tchaikovsky compôs 6, Beethoven compôs 9, né? Brahms 4, Mozart 41. E o incrível é que ele viveu 35 anos. Então eu não sei se eu vou falar alguma impropriedade agora, mas as primeiras obras ele compôs com 4 anos de idade, com 3, 4 anos, o concerto para piano com 5. Então eu não sei se a natureza mais ou menos pensa assim, essa pessoa vai viver pouco, então ela tem que começar a produzir logo. Ou não sei se a pessoa começa a produzir antes porque vai viver pouco. Também não sei dizer se 5 anos de Mozart equivale a 20 de outra pessoa normal. Eu não sei se o crescimento da maturidade, do dom, faz com que tudo seja mais compactado e a pessoa acaba vivendo menos. Por quê? Porque não é que viveu menos, mas é que o tempo para esses gênios é diferente do nosso tempo. Não saberia precisar, mas está enterrado em vala comum e não se sabe aonde. Né? Veja, a gente entra em Beethoven, que comentava agora há pouco, que é um dos grandes expoentes do classicismo. Né? Agora, o surpreendente é pensar o seguinte, né? Isso também me faz pensar. Beethoven nasceu em 1770, morreu em 1827, morreu com 57 anos. Quando a Revolução Francesa eclode em 1789, né, dando origem ao que a gente chama da Idade Contemporânea, Beethoven estava com 19 anos de idade. Né? Beethoven, a graduação dele, a formação universitária dele é filosofia. Né? Beethoven é filósofo. Né? E o instrumento primeiro que ele estudou e que dedicou mais atenção foi a viola, né? Que é um dos instrumentos da orquestra. É um violino um pouquinho maior. Então, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, mexiam com a cabeça de Beethoven. Né? Assim como mexem com a cabeça de muitas pessoas, até hoje. Né? Uma das coisas que a gente pode utilizar para pensar como isso mexe na nossa cabeça é pensar que você tem liberdade e igualdade. Como que pessoas livres, para que cresçam o que quiserem crescer, para que sejam o que quiserem ser, como que essas pessoas serão iguais? Se você tem liberdade, você não vai ter igualdade. E se você está deixando todo mundo igual,
eu te garanto, as pessoas não estão sendo livres. Isso é assim, né? Então, esses questionamentos filosóficos, né, e reais da vida como ela é, habitavam a cabeça de Beethoven. Agora, além disso, um problema pessoal. Beethoven, ele é filho do segundo casamento, né? A mãe de Beethoven se casou e teve um filhinho. Muito pouco tempo morreu o filho e morreu o marido. Ela ficou viúva. Anos depois, ela conhece Johann von Beethoven, o pai de uma família da qual o Ludwig von Beethoven seria o segundo filho. Eles tiveram 7 filhos. O primeiro também faleceu. Agora, coloca-se no lugar da mãe de Beethoven, que no primeiro casamento perdeu o primeiro filho e no segundo casamento perde novamente o primeiro filho, né, que se chamava Ludwig. É impressionante, né? O primeiro filho chamava-se Ludwig. E o segundo filho, que é o compositor, recebeu o nome do irmão falecido. Imagine o peso para Ludwig van Beethoven saber que o nome dele era o nome do irmão mais velho que ele não conheceu, mas que já havia falecido. O terceiro e o quarto sobreviveram. Só que a quinta, a sexta e a sétima morreram. A sétima era a irmãzinha dele, a Maria, que morreu com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, e que ele adorava de paixão. Imagine para uma pessoa perder, saber que o primeiro irmão já faleceu e perder os 3 últimos, o quinto, o sexto e o sétimo. Só que antes que falecesse a sétima, faleceu a mãe dele. Faleceu a mãe dele. E com um agravante, Beethoven queria ser músico, então ele já tinha saído de Bonn, da Alemanha, da cidade natal, em direção a Viena, porque o grande sonho da vida dele era estudar com Mozart. O sonho de Beethoven era estudar com Mozart. Ficou sabendo da doença da mãe, da gravidade do estado da mãe, o que teve que fazer? Voltar para Bonn. Voltando para Bonn, faleceu a mãe, e aí pouco tempo depois falece Mozart também, que como nós dissemos, faleceu muito jovem. E durante um bom tempo, vários anos, Beethoven ficou cuidando do irmão número 3 e do número 4. Por quê? Porque o pai era bêbado. O pai era um alcoólatra descontrolado, até tal ponto que as rendas que iriam, depois do falecimento do avô paterno dele, para a família, ou seja, para o pai dele, Beethoven, o compositor Ludwig van Beethoven, pediu para que o dinheiro não fosse para o pai, para que o dinheiro fosse para ele, porque com esse dinheiro ele precisava ser arrimo de família dos 2 irmãos menores, do terceiro e do quarto. Ou seja, Beethoven só retornou a Viena 5 anos depois de tudo isso, com 21 anos de idade. Tudo isso que comentei com vocês, o falecimento da mãe, dos irmãos, a situação do pai de alcoolismo, aconteceu tudo em um Beethoven com 16 anos de idade. Né? É aquele velho ditado, né, que a gente pode aplicar para a gente. Né? Eu reclamava de que eu não tinha sapatos, até que eu me encontrei com uma pessoa que não tinha os pés. Quando a gente vê a vida de um homem como Beethoven, que é sofrimento real, o sofrimento que você pode estar tendo nas suas coisas, ou eu nas minhas, isso, desculpa, é balela. Né? Mas é um homem que fez de todo esse sofrimento e de toda essa amargura uma explosão, uma mistura explosiva de tal forma que ele resolveu usar a música como forma de contestação e de eclosão para o mundo inteiro de que alguma coisa tem que ser feita, que a gente não pode ficar parado. Ele transformou o limão numa limonada. E é por isso que, dentro dessa cronologia que nós estamos fazendo da linha musical, o grande provocador do início do romantismo na música é Beethoven. Quem iniciou o movimento romântico musical foi Ludwig van Beethoven. Até tal ponto que a gente analisa as primeiras obras desse compositor e analisa as últimas, elas não guardam proporção. A gente percebe um elemento contestatário em todas elas, mas as primeiras obras, de uma forma mais clássica, elas são mais, como comentávamos, líricas, simples, valorizando a linha melódica. E o Beethoven II, o segundo Beethoven, passa um Beethoven agressivo, um Beethoven que não aceita a vida como é. Eu sugiro vivamente que depois vocês
conheçam o Testamento de Heiligenstadt. Heiligenstadt é uma cidadezinha, um subdistrito muito próximo a Viena, que Beethoven teve que se mudar para lá, teve que se deslocar para esse distrito. Por quê? Porque depois de tudo que nós conversávamos, além disso, ele começou a ficar surdo. Aos 26 anos ele começou a perceber sintomas da surdez. É uma coisa de loucos, uma vida de loucos. E claro, ele compositor que era, músico famoso que era, o único sentido que ele não poderia ter falho era a audição. E era justamente a audição que ele não tinha. E era por isso que ele fugia das reuniões das classes artísticas, ele evitava o contato com as pessoas para que as pessoas não percebessem o problema real que ele estava passando. E nesse local, em Heiligenstadt, ele escreve uma carta para os irmãos, para o número 3 e o número 4. Uma carta que ele nunca chegou a entregar para os irmãos. E que depois do falecimento dele, foi encontrada. E essa carta é um verdadeiro testamento. É o que ele deseja para os irmãos menores. É um pai falando para os filhos, não é um irmão falando para irmão. É impressionante. Eu tive a oportunidade de ler esse testamento nos jardins da casa em Heiligenstadt. É extremamente emocionante saber que aquilo que ele estava falando, ele escreveu naquele quartinho que eu tinha acabado de visitar. Eu vivamente aconselho que vocês busquem o Testamento de Heiligenstadt e leiam. São 4 parágrafos. E são 4 parágrafos transformadores. Eu comparo o primeiro estilo, o Beethoven clássico, com o Beethoven romântico, para que vocês vejam que houve uma diferença significativa. Veja, eu acabei de mostrar para vocês a primeira sonata deles, né? De Beethoven. Agora vejam um Beethoven já mais introspectivo, amadurecido, romântico.
a atmosfera é completamente diferente. E em cima desse movimento, eclodido por Beethoven, do romantismo começam a surgir várias outras manifestações em vários outros países, né? Para vocês terem uma ideia, Schubert, um compositor austríaco, um grande compositor. Schubert se caracterizou, Franz Schubert, pela composição dos Lieds, que são obras feitas para canto. Um gênio. Perguntaram para ele qual havia sido a maior conquista musical da vida dele. Resposta de Franz Schubert: ter carregado o caixão de Beethoven. Brahms, um outro compositor, Johannes Brahms, grande compositor. Bom, Johannes Brahms. Esse grande gênio da música, Johannes Brahms, ele queimou, ele destruiu 2/3 de toda a composição que a gente conhece dele. O que foi publicado de Brahms é simplesmente 1/3. 1/3 de tudo que ele compôs. Porque os outros 2/3 ele achava impossível publicar quando ele se referenciava para a obra de Beethoven. Sinfonias, depois da nona sinfonia, da sinfonia coral, aquilo é a catarse grega. Ninguém ousava compor uma sinfonia, ou seja, o fantasma Beethoven dominava Viena, dominava o mundo. Ninguém se sentia seguro para fazer mais nada. É impressionante. Mas alguns outros nomes começaram a surgir. Na Hungria surgiu o compositor Franz Liszt, um grande compositor, o príncipe do piano. Na Polônia surgiu Frédéric Chopin, que é chamado o poeta do piano. E aí a gente consegue, principalmente nesses compositores, como Liszt e como Chopin, entender um pouquinho melhor as características românticas, dessa liberdade rítmica e dessa afluência de emoções e de sentimentos absolutamente descontrolados. Pouco importa o que você pensa dos meus sentimentos. O que interessa para mim, no romantismo, através da minha música, é mostrar esses sentimentos.